Olá, meus irmãos que nos acompanham nesse primeiro congresso do Revolução Jesus, né? Para as pessoas mais cultas, Revolution Congress. Que bom a gente poder estar junto e trilhar esse caminho. Se você não acompanha as outras pregações, te aconselho, porque nós trilhamos literalmente um caminho itinerário, trazendo os passos para que aconteça a verdadeira elevação. E é bonito da gente perceber que em toda a inspiração que Deus nos traz, Ele tem uma meta muito clara. Deus, Ele quer nos levar para um lugar. E esse tema Elevados, ele surgiu, como já disse lá no início, de um desdobramento da temática do Revolução Jesus, do grande acampamento que acontece todo início de ano aqui na Canção Nova, que é o Eleve a Revolução. Tinha 3 sentidos: eleve a revolução, eleve a revolução, eleve a revolução. Essa tríade nos conduziu. E o desdobramento nesse congresso, que é o primeiro, é linkado a essa temática. Por isso nós estamos falando do ser elevado, de sermos elevados. E quando Deus deu a inspiração da gente usar essa figura de linguagem, né, essa analogia com as galáxias, com os planetas, com o sistema solar, enfim, toda essa linguagem astronômica, eu falei: Jesus, será que é isso mesmo? Será que é por aí? E no passar desses dias eu fui percebendo que de fato era. E é por isso que nessa pregação agora, eu quero falar um pouquinho para vocês, também de um fenômeno astronômico, se assim a gente pode dizer, que é chamado translação. A translação é um dos movimentos que a Terra faz. Na verdade, a Terra faz 2 movimentos. A rotação, né, que ela gira em torno do próprio eixo. Então vamos lá, Tiago, vamos figurar agora o planeta aqui. Ela gira em torno de si mesma. E a translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, mais ou menos assim, Tiago, vamos lá, fui promovido a planeta. É isso que acontece. Né? O ambão é o Sol e o planeta, a Terra, vai fazendo esse constante movimento. E disso depende a nossa sobrevivência. Disso depende a nossa existência. Porque se esse movimento não acontecesse, o nosso planeta Terra estaria totalmente comprometido. É isso que marca as estações do ano. É esse duplo movimento, se assim eu posso chamar, que marca o dia, demarca, ou melhor dizendo, o dia, e demarca também o período do ano. Porque esse movimento de rotação que acontece marca um dia, e o de translação marca um ano. Portanto, o movimento de translação ele dura 365 dias, 5 horas e 40 e poucos minutos. Para ser mais exato. Só que perceba essa palavra, movimento. Nós só conseguimos existir porque existe um movimento. Nós estamos inseridos neste duplo movimento. E repito, se não houvesse o duplo movimento, nós estaríamos comprometidos, a nossa existência estaria comprometida. E guarda essa palavra, movimento. Mas claro que eu preciso fazer jus ao autor, porque essa ideia de criarmos essa linguagem figurativa, né, do elevados, não veio, claro, do Tiago, é Deus que inspira, e todos os meus irmãos que também fazem parte da missão Revolução Jesus, mas Deus já tinha usado isso em um congresso bem pessoal que ele fez, tinha um participante na ocasião, chamado Abraão, melhor dizendo, está lá no início da palavra de Deus, o primeiro livro, Gênesis, capítulo 15, versículo 4. Vou pegar só esse trecho, que para o contexto interessa agora, mas depois vale a pena você ler todo. Olha só, a analogia que Deus utilizou. Jesus usou parábolas, Jesus usava a linguagem figurativa para poder explicar coisas misteriosas. Os santos utilizam, então nós estamos só replicando aquilo que Deus já fez, aquilo que Jesus nos ensinou. Olha só, como é que Deus fez, olha que interessante, para que Abraão compreendesse o que Deus tinha para ele como propósito, como promessa. Então, depois de toda uma sequência de eventos que ele estava vivendo, focamos no capítulo 15, versículo 4. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: teu herdeiro não será esse, alguém que saiu de tuas entranhas, será o teu herdeiro. Olha só, olha o detalhe. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou:
assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. E Deus lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar esta terra em posse. Conduzindo para fora, disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Palavra do Senhor. Deus utilizou, do sentido figurado, para mostrar para Abrão a grandeza do plano e da promessa que ele tinha em relação a ele. E ele disse: ei, Abrão, conta aí, tenta contar. A gente tem um painel aqui atrás, né? Por mais que seja possível contar, sei que será difícil para você contar a quantidade de estrelas que nós temos aqui atrás. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando para Abrão que na limitação humana dele não era possível ele compreender a grandeza a qual Deus chamava Abrão. Ele pensava em um herdeiro, ele estava pensando num filho, mas Deus já estava vendo a geração. Deus já estava falando de uma geração, e de quantos? De 10, de 100, de 1000, de 1 milhão? Não. Tenta contar as estrelas, para você ter uma noção da proporção, do tamanho, do plano, do projeto que eu tenho para você, Abrão. E claro que ele não conseguiu contar. Claro que ele não conseguiu mensurar, e ali Deus começou a despertar um dado criacional que ele colocou no coração de todo homem, o desejo pela grandeza, pelo eterno, pela amplitude. O universo nos mostra isso. A amplitude do universo, como Peter nos falava de manhã, pouco se conhece ainda diante de toda a grandeza da criação, e é importante a gente perceber que no criado Deus deixou a sua assinatura, e quando nós olhamos para a criação, nós contemplamos os traços do Criador, as evidências do Criador, e o Criador que se comunica conosco através do criado, como ele fez com Abrão. E aí o coração de Abrão viveu um efeito de dilatação, por conta da grandeza do plano de Deus em relação a ele, porque nosso Deus é grande, mas ele é simples. E por saber que nós somos pequenos, ele tenta revelar a grandeza dele de uma maneira acessível e compreensível a nós. Por isso ele diz: olha para o céu. Porque quem sabe a visão de Abrão estava muito limitada, aquilo que ele conseguia contemplar. Então ele disse assim: que tal você olhar para cima? Veja a amplitude, a grandeza e entenda o para que eu estou te chamando. Tiago, seria muita ousadia da sua parte, da minha parte, nos comparar a Abrão, eu sei, e nem se compare, porque esse foi o caminho de Abrão, mas deixa eu te dizer, tem um caminho que é seu, um caminho que é meu, e existe uma promessa para mim, uma promessa para você, que tem uma coincidência com a de Abrão, a grandeza, a amplitude, e a elevação da qual Deus quer fazer você contemplar aquilo que Ele tem para você. Sabe por quê? Nós estamos, por fato, infelizmente, numa geração com uma visão medíocre, pequena e limitada. Aí você fala: Tiago, mas se eu sonhar grande, eu vou ser soberbo, eu vou ser orgulhoso. Você vai ser orgulhoso e soberbo se de fato você pensar que você é capaz de conseguir a grandeza. Mas se você reconhecer quem você é na sua pequenez, na sua miséria e a grandeza de Deus, aí você não vai correr o risco de cair no orgulho ou na soberba. Eu gosto de trazer o exemplo de Santa Teresinha. A mesma, eu repito isso, a mesma que teve por inspiração a pequena via, foi aquela que queria tudo. Você está entendendo? Parece contraditório, não, é complementar, porque a grandeza vem dele, é ele quem dá, é ele quem promete, é ele quem multiplica, é ele quem faz. Eu só preciso o quê? Como Abrão, crer, contemplar, saber e crer. E aqui a gente vê, num outro contexto, as 3 virtudes teologais, porque de certa forma Deus fez com que ele cresce, né? Ele precisava acreditar, ele fez olhar para o alto a esperança daquilo que já não havia mais esperança dentro da condição dele, e Deus, que é o próprio amor, porque Deus é amor, assim vai nos dizer São João, é aquele que prometeu. Então a gente vê o amor, a esperança e a caridade aí em toda essa ação de Deus, e é isso que acontece, porque as virtudes teologais nos ligam diretamente a Deus, e isso é lindo, isso é tremendo, isso é grandioso. Por isso é preciso a gente entender que diante de todo esse processo que Deus nos leva a viver, eu preciso ser dócil ao movimento que Deus me pede. Pensa, eu e você, nós só vivemos e portanto consequentemente estamos em contínuo movimento.
Nós não nos movimentamos apenas fisicamente. Você pode olhar para o seu interior e perceber os seus sentimentos que movimentam, a sua mente que movimenta, todo o seu ser se movimenta, o ambiente ao redor se movimenta, a sociedade se movimenta. E se nós não nos movimentamos, põe no caixão, morreu, parou. Sinal de alguém que perdeu a vida, alguém que não se movimenta mais, a nível corporal falando, né, fisiológico ali. Parou. Quando a vida há movimento. E é por isso que eu e você estamos nesse constante movimento. Assim como acontece na translação, e que marca períodos, agora traz para a sua vida espiritual e concreta, e aqui eu quero começar a ir direto àquilo que Deus inspirou para ser falado. Vamos trazer essa comparação direta de compreensão. Se a Terra ficasse girando apenas em torno de si mesma, a nossa subsistência, a nossa existência estaria comprometida. But, ela não gira apenas em torno de si. Então pensa só, você tem toda a sua vida. Você tem seus afazeres, você tem a sua profissão, você tem a sua família, você tem seus sonhos, suas atividades. Então você está aí, envolto nesse movimento próprio da sua vida, porque a vida é sua, é você quem vive ela. Mesmo que você seja casado, você tem uma vida compartilhada, vocês são só uma só carne pelo sacramento do matrimônio, ok. Mas são vidas. Então existe um movimento próprio. Só que olha que risco, se assim como a Terra, eu e você ficarmos girando em torno de nós mesmos e da nossa vidinha, a sua existência, a sua vida eterna está comprometida, porque você não foi feito para ficar girando em torno de si mesmo. Mas eu e você fomos feitos para sim ter movimento, ter toda a preocupação da nossa vida com tudo aquilo que Deus nos dá, mas para fazermos esse giro ao redor do Sol. E agora do primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, vai lá para o último. E nada é coincidência. Olha a deucidência, Malaquias, capítulo 3, versículo 20. Malaquias 3, 20. O último livro do Antigo Testamento. Olha o que o profeta vai dizer. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros do estábulo. Vai imaginando a cena, deve ser lindo. Pisareis os ímpios, cinza eles serão sob a planta de vossos pés no dia em que agir, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. O Messias, o esperado, o prometido, também é conhecido como o sol da justiça. O sol nascente que nos veio visitar. Eu tenho certeza que você já está entendendo a compreensão. Você tem uma vida, né, no seu planeta, no seu mundo pessoal, do qual você gira em torno constantemente desse movimento. Mas só existe um sentido para que você consiga viver a sua vida de fato. É você girar em torno de tudo aquilo que é a sua própria vida, porém você faz um movimento de translação e gira ao redor do sol. Portanto, a centralidade de Cristo em você, se a centralidade de Cristo não estiver acontecendo na sua vida, a sua existência eterna está comprometida, para não dizer a começar a sua existência aqui nessa terra. É por isso que a nossa vida precisa girar em torno do sol da justiça, o sol nascente que nos veio visitar. E quando você for girando, quando a sua vida girar ao redor de Cristo, tudo terá sentido, tudo terá significado, porque Ele de fato é o centro, porque de fato Ele ocupa o lugar central. Sem luz, sem sol, a nossa existência, repito, estaria comprometida. Mas se a tua vida girar em torno dEle, tudo vai ser diferente. E deixa eu te dizer uma coisa louca. Esse movimento que é feito pela Terra, ele é anti-horário. E eu fui dar uma pesquisadinha por curiosidade. E se a Terra girasse no horário? Né? No nosso horário. Não no formato de anti-horário, mas no horário, nesse fluxo normal que nós conhecemos. Nós não existiríamos também. Porque mudaria toda a estrutura terrestre. E aconteceriam atrocidades. Aí você entende uma coisa. Esse movimento que Deus nos leva a viver não segue a nossa lógica, o nosso sentido horário. Por vezes é ilógico que Deus nos leva a viver. Como foi para Abraão, foi ilógico ele olhar para a estrela e dizer que a geração dele seria tão quanto daquela quantidade, entendeu? É ilógico. E é por isso que você não vai conseguir ser elevado se você mensurar a elevação a partir de uma lógica meramente humana e calculista. É por isso que uma das características da ação de Deus na vida de um santo é a dilatação do coração. O coração ele se dilata e ele consegue ver além dele a grandeza de Deus. Porque nós não devemos girar em torno de nós mesmos apenas, mas ao redor do sol da justiça,
que aquece, que marca as estações e marca os períodos. Mas não é um ciclo a partir do meu conceito. Não é no sentido horário, do jeito que eu estabeleço, é do jeito dele. Por isso às vezes é até adequado para mim e para você, mas é perfeito na visão de Deus. É por isso que Deus nos faz viver muitas coisas das quais nós não entendemos. E deixa eu dizer, pare de consumir força querendo entender tudo, porque senão a gente tira a fé do jogo e você vive querendo compreender tudo. Vai se frustrar? Vai, porque você não vai conseguir viver. Porque o justo vive pela fé. Então eu me lanço, eu não compreendo tudo, eu me lanço sem compreender, mas eu me lanço confiando, porque eu sei que aquele que prometeu, ele é fiel. Não existe vida cristã sem desafio, sem lançamento de si, sem confiança, sem abandono. E existe vida de fé sem compreensão do todo, porque nós não conseguimos compreender o todo. Abraão não compreendeu tudo aquilo que Deus dizia, como Nossa Senhora não compreendeu quando o anjo anunciou, como é que isso vai acontecer? Ela também não entendeu. Depois, no passar do tempo, as coisas foram ficando claras. E isso é importante que eu e que você entendamos de coração sincero e profundo, porque do contrário a nossa vida está comprometida. E já nós vamos falar como viver na prática a centralidade de Cristo. Mas deixa eu te dizer, agora vamos pegar um cara também um tanto esperto, São João da Cruz. E agora a gente pega todo esse contexto que nós estamos vivenciando, né, translação, rotação, e vamos trazer para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente se engana achando que a escuridão é fruto da ausência do sol. E não. Existe uma diferença entre trevas e escuridão. Trevas é quando há ausência de qualquer facho de luz. É trevas, é trevas. Escuridão é trevas absoluta, o escuro absoluto. Escuridão não. Por exemplo, como é que eu e você conseguimos contemplar as estrelas à noite, que é escura? Como é que a lua fica nítida aos nossos olhos? Porque ela está recebendo luz de algum lugar, não é mesmo? Então escuridão não necessariamente seja a ausência total de luz, porque existem coisas que Deus vai te falar, deixa eu te dizer, no escuro. Existem coisas que Deus vai falar para você no escuro. Quando você não vê, mas você crê. E você já percebeu que a escuridão não se dá apenas pela ausência de luz, mas pelo excesso dela. Se eu e você formos para fora agora e olhar para o sol diretamente, qual vai ser a sua reação? Você consegue ficar estagnado com seus olhos lá? Não, qual que é a sua reação? Você fecha. Portanto, o quê? Fechou o olho, ficou escuro. Pela falta de sol, de luz? Não, pelo excesso. O excesso de luz também escurece. E é por isso que na vida espiritual nós vamos entendendo que aqueles santos que vão se aproximando de Deus, eles vão vivendo períodos de escuridão, porque o excesso de luz é grande, e não porque a ausência de Deus está presente. Por isso que São João da Cruz fala da noite dos sentidos e da noite do Espírito. Não vai dar tempo da gente entrar. Mas o que é a noite do sentido? É um período de purificação. Mas é porque a pessoa, o santo, né? A pessoa ela se sente longe de Deus, mas na verdade não. Ela está tão perto de Deus que a visão dela, a compreensão dela, as faculdades dela estão comprometidas por causa do excesso de luz. Nós não estamos vivendo em trevas, mas estamos vivendo na escuridão. Por isso é uma noite. E uma noite não dura para sempre. Porque lembra que a vida está em movimento, e quando o seu mundo, né, os seus movimentos interiores acontecerem, de repente você vai estar de frente para o sol de novo, e aí vai ver o dia. E aí você vai ver as claras de novo, mas de repente a rotação continua, a translação continua, e de repente você vai ver, cadê o sol? Meu Deus, Deus sumiu. Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não está. Não, Ele está. É só uma questão de movimento do Espírito que Ele está fazendo você viver dentro do processo que Ele está fazendo para você crescer e se elevar. Você percebe como muda? Que é diferente do que o pecado produz em nós, as trevas, o buraco negro que nos suga, como bem trouxe o Peter. Que fase você está? Que estação que você está? Na nossa vida espiritual a gente passa pelo inverno, pelo outono, pela primavera e pelo verão. Não dá tempo de entrar, mas para você entender, porque a gente está em movimento, a gente está em rotação. Só que tua vida vai virar uma bagunça e pode estar comprometida se você não estiver girando em torno dele. Por isso Deus pode estar te purificando. Deus pode estar te fazendo crescer, porque até mesmo no escuro, não sei você já deu canelada, por exemplo, na beirada da cama quando você entra no quarto escuro.
Dói muito, mas porque você não vê. É por isso que existe a tática, existe o tato, o sentido do tato. Você faz o que o tato faz? Você não consegue ver, mas você consegue perceber o que está tendo aqui. Por isso você vai se perder, vai se esfolar, vai se machucar se você quiser andar no escuro e não entender que você precisa tocar em Deus, você precisa tocar nas coisas de Deus, você precisa tocar na palavra, você precisa, entendeu? Você precisa se alimentar para você não se perder, mesmo que você não consiga ver tudo, mas você vai tocando. E a elevação ela vai acontecendo. Tiago, mas como é que eu vivo concretamente a centralidade de Cristo na minha vida? Vamos pedir ajuda para uma, desculpa aqui, brincadeira, né? Uma mulherzinha mais ou menos que não entende muito disso. Teresa d'Ávila. Cara, estamos falando de elevados, né? Ela ensina algo tão prático. Como é que você vive no dia a dia a centralidade de Cristo? Eu vou cantar, tu és o centro, né, Sidina? Eu vou dançar, tu és o centro, beleza, tudo isso ajuda. Mas como é que eu vivo na prática? Aprendendo a fazer tudo com Ele, por Ele e para Ele. É interessante que muitos santos, no seu processo de canonização, chegou um momento em que eles eram questionados, na verdade, a vida deles era questionada porque não viam eles rezar. Cuidado, não caia nesse perigo, porque, eu não sei você, mas eu estou bem longe desse nível que eles estavam. Mas só para a gente entender o destino de elevação a qual Deus nos chama a viver. Por quê? Eles não precisavam gastar tanto tempo cronológico rezando, porque eles permaneciam numa constância de oração e de comunhão com Deus. Então tudo que eles faziam era com Ele, por Ele e para Ele. Pense, lembra da missa? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A sua vida precisa se pautar dessa forma. É com Ele, é por Ele e é para Ele. Tá bom, Tiago, mas aí concretamente, beleza, lindo, legal, bacana, show. Agora como é que acontece? Comece a fazer o seguinte, pega o seu ordinário, o movimento da sua vida ordinária, Deus quer subir o nosso nível. Do natural para o sobrenatural, foi isso que Jesus fez quando Ele se encarnou. Ele subiu o nosso nível. Por quê? Nós somos seres naturais, né? Nós fomos criados, temos um corpo, uma composição corpórea, Deus nos fez assim. Porém, não haveria como nós vivermos o sobrenatural porque nós somos seres naturais. Então, Deus precisou dar uma ajustada no plano dele ali e mandou Jesus se encarnar para assumir a nossa condição, para que então a vida divina pudesse acontecer em nós. Então é por isso que a vida divina acontece em nós e é por isso que a gente pode viver no nível sobrenatural. Quando nós vivemos em estado de graça, a gente consegue viver nesse nível. No natural, sem negar a nossa constituição, mas viver de maneira sobrenatural. Só que isso vai perpassar pelo ordinário da sua vida. E isso que é o lindo. A elevação é uma escadaria que você sobe degrau por degrau, dia a dia. Tudo bem que às vezes a gente volta uns degraus atrás, mas a gente tem uma constância de busca que vai fazendo nos elevar. Ninguém consegue chegar lá em cima com um salto, mas com passos gradativos. É assim que nós vamos nos elevando até Ele. E aí um grande ensinamento é esse. Pega o ordinário da sua vida, o que você faz? Faz ali um release rápido. Pai, estudo, trabalho, filho, esposa, esposo, Tiago, missionários, tá, pega a sua vida aí. Ela é perfeita para formar um santo, ela é perfeita. Tudo que tem na tua vida é perfeito para você ser um elevado. Tudo, não tira nada. A não ser o pecado, o resto tudo é perfeito. Mas até esse, se você souber usar, ele vai te levar para Deus para experimentar a misericórdia. Não que você precise dele, mas se você está nessa condição, aproveite e vá para Ele. Diante da sua rotina diária, aprenda a fazer os pequenos oferecimentos do que você realiza a Deus. Isso pode ser de forma mental ou forma verbal, falada. Eu estou aqui. Ou eu poderia estar na pia da minha casa lavando louça, ou eu poderia estar escutando uma pessoa, ou eu poderia estar limpando, ou poderia estar estudando. Você faz esse ato de oferecimento rápido dizendo: é por amor a Ti, Deus. É por amor a você. Mas não tem nada a ver, Tiago, não estou falando de Deus, não, mas você está vivendo com Ele. É por amor a Ti. Isso aqui é chato, é por amor a Ti. É por amor a Ti. Você vai perceber que vai acontecer um efeito dentro de você, não é mágica, não é nada disso, é concreto. Aquilo vai ter um sentido porque eu estou lavando um copo por amor a Ele. Eu estou lavando. E aí você não vai precisar mais de holofotes, você não vai mais precisar de aprovação, você não vai precisar mais de aplausos, você não vai precisar que as pessoas te afirmem e dizem assim: nossa, que coisa legal que você fez. Isso não importa. Porque o teu sentido está em amá-lo. Então Santa Teresa nos ensina a fazer atos de oferecimento antes de começar uma atividade, no começo do dia, durante ela, renove esse ato. Sua vida está corrida, tem algum
objeto sacro, seja uma cruz, seja uma medalha, seja um terço, seja o que for. De repente, no meio da muvuca, da confusão, você pega e lembre-se dele. E na sua mente fala, é por ti, é por amor a ti. Isso é chamado das lembranças frequentes do Criador. As lembranças frequentes do Criador. Vá criando o hábito concreto de lembrar-se dele. De lembrar-se dele. Isso vai te ajudar a você estar conectado a Deus. Depois você toma a postura decisiva de amar a Ele em tudo que você faz. E aí você vai perceber que as coisas desagradáveis são as mais eficazes. Olha a lógica, já está mudando. O movimento é ilógico, é anti-horário. Não combina, Tiago, com aquilo que a gente ouve sempre. Pois é, a vida cristã não segue o fluxo horário daqui. É anti-horário. É ilógico, mas é fé. Aí você vai perceber que escutar aquela pessoa chata, que para você é chata, antipática, vai ser uma maneira concreta de você amar a Deus, porque você não está fundamentado no que você sente, nas sensações e nos arrepios que você traz, mas você quer amar. E quando você vai rezar, e a primeira coisa que você quer fazer quando você chega é sair, porque você não está com vontade, você não está com disposição. Aí sabe o que você fala? Você vai lá, chega, Jesus, estou aqui de novo, né? Eu vim de novo. Começa já sendo sincero. Olha, eu estou aqui não querendo estar. Quero vazar. A cabeça está assim. Por causa disso, está entendendo? Porque eu estou indignado. Porque eu não estou aguentando isso. Por causa disso, olha o que eu ouvi, isso é um absurdo. Meu caro, você já está rezando. Você já está rodando ao redor do sol da justiça. Os movimentos da sua vida ordinária já estão girando em torno do sobrenatural. Do sol que está te aquecendo, do sol que está te alcançando, que está te transformando. É esse o segredo. Tiago, que simples, sim é, mas a gente é tão cabeça dura. Caraca, se fosse somar, quantas vezes, Tiago, você tem vontade de rezar? Que triste constatar, mas por vezes é muito menor a taxa de desejo de querer rezar do que a de querer. Mas eu aprendi que Deus está me educando, sabe? Porque Ele tira o pirulito da sua boca, o docinho da sua boca, para dizer assim, ei, vamos começar a ter alimento sólido. As sensações, elas são interessantes, Deus nos deu a sensibilidade, então a gente canta, a gente se emociona, legal, tudo isso passa, é uma via de passagem, ela não é o fim. Tanto que existe a chamada oração afetiva, um dos graus de oração. Deixa eu levantar, senão daqui a pouco eu vou começar a rezar aqui já começa. Isso faz parte, mas não é o fim. Porque Deus vai querer que você coma alimento sólido. Por isso perceba que as aparentes ausências de Deus podem ser a forte presença dEle na tua vida. Estamos falando de um caminho de elevação. E aí que existe diferença entre a tibieza, que diz de uma mornidão, de uma frouxidão, de uma preguiça de rezar, de uma indisposição de buscar Deus, do que de uma noite dos sentidos, que purifica os nossos sentidos. Uma característica, não dá tempo de aprofundar, mas o que acontece na noite dos sentidos? Muitas vezes a pessoa perde o gosto por tudo, de rezar, inclusive das outras coisas, como se o mundo não tivesse gosto, mas Deus está purificando ela. Isso é lindo. A pessoa tem dificuldade de meditar, porque está tudo escuro, ela não vê, mas ela está ali, que o diga Maria Teresa de Calcutá, que o diga Santa Teresa d'Ávila, que o diga São João da Cruz, que digam, interceda e ajuda que estão aí em cima, ajuda a gente aqui embaixo. Mas é decisão, e é amor. Aí de repente o que acontece? A estação começa a mudar, aí começa a aparecer o sol de novo, aí você vai, sabe o quê? Aí você vai para a praia, entendeu? Aí você toma sol, aí você mergulha no mar, aí você aproveita, porque uma hora o verão acaba, porque vai vir o inverno necessário para você se recolher de novo, e estar só com Ele de novo, no silêncio, no frio, não vendo muita vegetação assim, né, não vendo flores, mas Ele é necessário, porque o inverno te leva para o recolhimento. De repente vem o outono, que as coisas começam a despencar na tua vida, fala, meu Deus do céu, achei que estava crescendo nas virtudes, está tudo despencando, achei que eu tinha superado esse pecado, as folhas estão caindo todas, meu Deus do céu, estou morrendo, socorro, me acuda. Não é uma estação. Repito, se for tibieza, se for pecado mortal é outra coisa, mas vamos separar aqui para a gente entender.
Agora pode ser que Deus esteja te fazendo viver a estação do outono, justamente por isso. Mas aí o outono te dá esperança que logo logo o novo broto vai vir. Enquanto isso você está rodando, mas qual que é o segredo? Você está rodando ao redor do sol da justiça. Eu estou rezando sem vontade, eu estou buscando Ele, sim ou não, querendo ou não, eu estou buscando Ele, eu vou continuar. E isso garante a sua existência, a sua elevação, a sua permanência. Ai, que tal o segredo? E é por isso que a gente não progride, fica numa visão tão rasa. Aí cheia de dodói, e eu sou o primeiro a falar disso. Meu Deus, não estou sentindo, não quero. Cara, cresça. Desculpa, estou falando para mim. Amadureça de uma vez por todas, ou fique na sua vida medíocre, Tiago. Aí é lindo, meu Deus, Carla Acutis, que repercussão que isso deu nas mídias. Mas mais do que uma repercussão mediática, que repercussão isso deu no nosso coração. Eu não sei você, mas quando eu vi aquele jovem vestido daquele jeito lá, caraca, meu Deus, ele estava aqui, meu vizinho, do lado, no meu tempo, na minha geração, foi esse cara que chegou, e o que de extraordinário ele fez? Ele viveu o ordinário de maneira extraordinária, com tudo que eu e você fazemos, e deixa eu dizer, eu acho que ele fez algumas coisas menos do que eu e você fazemos. Mas como é que esse cara, eu falei esses dias lá em casa, compartilhando, que virada de chave ele teve? Porque ele acreditava, porque ele olhava para o céu, ele via a imensidão das estrelas, a grandeza de Deus, e a Eucaristia não era uma mera comunhão que ele recebia, ele sabia extrair tudo aquilo que Deus lhe dava, em tão pouco tempo ele foi recolhido. Mas deixa eu te dizer, do que me adianta ficar empolgado por essas publicações, se dentro do meu coração não causa uma reação, é para causar indignação. Cara, uma santa indignação, meu Deus, eu tenho tudo, cada um pelo seu caminho, como nos ensina o Papa Francisco, mas eu tenho tudo o que eu preciso para ser elevado. Por que eu não me elevo? Por falta de vergonha na cara, por falta de decisão. E eu não quero mais ser chamado de uma geração fragilizada e superficial. Faça a diferença onde você está, assumindo a postura que você precisa ter. E seja um Tiago Acutis, seja um Pedro Acutis, seja uma Amanda Acutis, seja. Estou falando da Acutis porque ele é a referência agora para nós aqui. O que é a vida de um santo? O Papa Francisco vai dizer o seguinte: não queira imitar eles. Absurdo, claro, porque eles têm uma via que é deles. Eu não estou no contexto que ele estava, cultural, social, histórico. É cada um pelo seu caminho. Cada um tem um caminho próprio de elevação. Mas o que a vida dos santos fazem? Vamos usar uma analogia. Imagina que a sua vida de elevação, o seu caminho de elevação, ele é escuro, porque a gente vive pela fé, né? A nossa vida está girando ao redor do sol, tem as estações, fim, dia, noite, ok. Só que você não consegue saber para onde você vai, às vezes você vai dando passos na fé. Naquilo que Deus colocou no teu coração, e agora falou para você, Deus colocou projetos dele no teu coração. Deus colocou coisas imensas dentro de você por causa da grandeza dele, não por causa da sua capacidade. Só que enquanto eu e você tivermos uma crença medíocre, uma visão medíocre, elas não vão acontecer. E eu estou falando isso porque é o que eu tenho me falado constantemente. Eu vou ser ousado também em dizer aqui. Você olha para a Canção Nova, por exemplo, e admira, que lindo, meu Deus, olha, o Padre Jonas é um homem de Deus, ele é um profeta, não temos sombra de dúvida. Meu Deus, mas ele não deve ser a exceção. Eu e você precisamos ser provocados pela vida de um homem de Deus. Não estou dizendo que você vai fundar uma canção nova. Deus tem outros planos para você. Só que são grandes. E não estou falando apenas de estrutura material. Eu estou falando de uma estrutura espiritual. Porque o que o Padre Jonas compartilhou conosco, e compartilha, é uma estrutura espiritual criada a partir de um carisma que foi dado. E que nós bebemos. Revolução Jesus, PHN, Jovens Sarados. E quantas pessoas nos acompanham. Entende? Compreende? Ou eu prefiro ficar na mediocridade. Mediocridade. É preciso dilatar o coração. Existe um processo, eu já falei isso uma outra vez, mas eu senti de trazer só para entender. Já já a gente vai rezar. São Tomás de Aquino, ele fala uma coisa tremenda. Vamos pegar essa analogia. No encontro vocacional, eu fiz essa pregação do translação, assim, né? Um pouco diferente. E até foi motivo de inspiração para esse congresso. São Tomás de Aquino, ele ensina o seguinte: nós vivemos as vias espirituais, né?
A via espiritual, aliás, as fases, desculpa. Existe uma primeira fase. Agora imagina comigo que eu e você somos uma barra de ferro enferrujada. Olha a analogia que ele faz. Essa barra de enferrujada somos eu e você com os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas misérias. E agora imagina que Deus é um fogo ardente, incandescente, que queima. O que acontece? Tem nenhum elemento aqui, mas vamos usar a folhinha aqui. Imagina Jesus como o sol nascente, o sol que queima. Literalmente queima, né? Quem já teve insolação sabe do que eu estou dizendo. Na medida em que a barra de ferro se aproxima do fogo, começa a acontecer uma transformação. Primeiro, a ferrugem só vai conseguir ser desgrudada do ferro na medida em que ela se aproximar de alta temperatura. Aí sim, começam a cair as ferrugens, porque a ferrugem não faz parte do ferro, por mais que ela esteja aderida a ele. Depois ela continua se aproximando. Quanto mais se aproxima, mais aumenta a intensidade do calor. Quanto mais quente, o aspecto visual do ferro começa a mudar. Ele começa a ficar afogueado. Primeira via, purificação, via purgativa. Segunda via de aproximação, o ferro começa a estar mais incandescente, via iluminativa, a ponto de chegar perto do fogo. E de repente o ferro, pela alta temperatura a qual ele está submetido, ele derrete. Sem deixar de ser ferro, na sua substância e na sua essência, ele começa a estar misturado com o fogo. Ele foi consumido pelo fogo devorador. E o livro do Deuteronômio vai nos dizer que Deus é como um fogo devorador. De você ser um com Ele, a ponto de que não consiga mais saber quem é você e quem é Deus, porque a vida dele está latente. É isso que acontece quando você olha para um homem de Deus. Ele tem tantos traços de Cristo nele, a vida de Cristo é tão latente nele, que quando você olha, você fala, caraca, ele exala Cristo. Cristo está vivendo nele. A última via unitiva. Deus quer nos chamar, por isso é uma união transformativa. A elevação, ela tem um fim último, que é o quê? A união transformativa. Ou se preferir, Teresa diz, o matrimônio espiritual. Por isso Deus te dizer, o fogo não deve apenas te queimar. A gente canta muito isso, né? O fogo que queima o fogo precisa te transformar. Esse é o verdadeiro efeito do fogo. Porque queimar, ok, mas deixa o fogo transformar. Deixa o fogo te transformar. Deixa o fogo te consumir. Tem algumas características do elevado. O elevado, ele é purificado. Para ser elevado, eu preciso passar pela purificação. Senão isso não vai acontecer. O elevado, ele é prostrado. Ele precisa se prostrar diante daquele que é. Ele precisa viver uma vida contínua de prostração. O elevado, ele é humilhado. A humilhação é a verdade, a minha verdade que eu coloco diante de Deus diariamente, constantemente. É esse o segredo da elevação, você se humilhar diante de Deus. Ontem na adoração a gente viveu um momento desses, de se humilhar diante dEle. Humildade é verdade, é a sua verdade. Chega de máscara diante de Deus, que perca de tempo ficar fantasiando para Deus. Ele te conhece, Ele não te viola, mas Ele te conhece. O elevado, ele é reclinado. E olha que deucidência aqui. Eu estou com esse marca-página. Na verdade eu ganhei quase 1 milhão deles, né? Vou mostrar aqui, não sei se vai dar para pegar. Essa aqui é a figura do reclinado de João. No dia 29 de outubro eu fiz o meu compromisso definitivo no celibato, né? Esse ano eu faço 3 anos. E a figura de João sempre me inspirou muito, porque ele é o discípulo reclinado. É o amado, mas porque ele é reclinado. Ele se reclina. É por isso que você vai conseguir ser elevado na medida em que você for reclinado. Só que o elevado também é crucificado. O elevado, ele é crucificado. Jesus, ele se elevou, né? Ele subiu em cima de um burrinho. Mas a maior altura que ele alcançou nessa terra, com uma elevação humana, falando assim, foi na cruz. Quem sabe um dos lugares mais altos que ele chegou
Todo mundo viu ele elevado, mas crucificado. Ele se rebaixou, ele se inclinou, na crucifixão ele se elevou, para que eu e você tivéssemos postura e características de elevados. E o elevado é ressuscitado, porque essa elevação da cruz, ela não é o fim. Você já sabe disso. Ela é apenas uma passagem. É preciso se aproximar do sol. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado, à direita de Deus. Cuidai das coisas lá do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo na vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheio de glória. Quando Cristo nossa vida se manifestar, então sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Aí segue um pouquinho, vai dizer, portanto, olha o caminho de elevação, Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é o que pertence à terra, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivesseis nas vossas desordens. Agora, porém, rejeitai a tudo isso, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes de um homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Se aproxime do sol, se aproxime do centro da minha e da sua vida. A gente reza pedindo a graça, porque sem a graça nós não podemos nada, mas a gente dá passos de direção a Ele, ao sol que vai te aquecendo, o sol que vai te queimando, o sol da justiça que vai te transformando, o sol da justiça que vai te elevando. É dele que nós queremos nos aproximar. Se você deseja, dê um primeiro passo de elevação, se reconhecer necessitado dele, dizendo: eu quero que tu sejas tudo em mim, eu quero que tu sejas o centro. Nasce sobre mim, ó sol nascente. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Seja o sol que me aquece,
O sol nascente nasce sobre nós, nasce sobre a nossa geração, nasce sobre a nossa humanidade, nasce sobre a minha vida, nasce sobre as nossas vidas. Nasce Jesus, és tu Jesus, este centro, cante este nome e deixe que ele se aproprie da sua vida e ocupe o lugar dele. Deixe que ele seja o centro novamente. Comece agora a girar a tua vida em torno dele, Senhor. Sim, é o teu senhorio, é o teu reinado na minha vida, Senhor, que precisa acontecer. És tu, Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra. É o teu nome, Jesus, o teu nome há poder, o teu nome há poder, e é ele que nós invocamos, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Sobre a eternidade da sua vida, canta Jesus. Com toda a sua alma e entendimento, Jesus. Vai dizendo, Jesus, aquece a minha vida, transforma a minha vida. Jesus. Transforma no sol da justiça, transforma-nos, nasce sobre nós. Meu tesouro, minha razão de viver, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, Senhor, é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a
nome mais perfeito que há. Cante. Eu ordeno todas as coisas. Onde eu estou, tudo se ordena. Eu sou o centro e sou a ordem do teu coração, dos teus desejos, dos teus sentimentos. Eu sou a ordem de todas as coisas. Desejo, Senhor, que Tu seja a ordem de tudo, Senhor. Sim, Senhor. Ordena tudo em mim, Senhor. Ordena tudo, Senhor Jesus, em Ordena nós. tudo em nós, Senhor. Eu desejo que Tu sejas o centro, Senhor. Ordena tudo aqui. Desejo que Tu sejas tudo em nós, Senhor. Tudo em mim, Senhor. Ordena tudo, Senhor, em mim. Ordena-me, Senhor Jesus. Ordena os meus sentimentos. Ordena, Senhor Jesus, a minha vida. Ordena, Senhor Jesus, o meu coração. Ordena, Senhor Jesus, todas as coisas, porque Tu és o centro, Senhor. E onde Tu estás, tudo se acalma. Sejas o centro, Senhor. Eu devolvo o senhorio que é Teu na minha vida, Senhor. Toma o trono do meu coração, Senhor. Toma o trono da minha história. Toma o trono, Senhor, da minha família. Toma o trono, Senhor, dos meus relacionamentos.
Toma o trono, Senhor Jesus, das minhas paixões desenfreadas, dos meus vícios. Toma o trono, Senhor Jesus, dos pecados que tem me tirado da Tua presença. Senhor, Tu és o tudo, e onde Tu estás, tudo se ordena. Onde Tu estás, Senhor, o mal não tem vez. Onde Tu estás, Senhor, todas as coisas cooperam para o céu. Por isso, toma o Teu lugar, Senhor, nas nossas vidas. Entra na casa, Senhor, de cada uma das pessoas que estão rezando conosco agora. Toma as casas, Senhor Jesus, as famílias. Entra, Senhor Jesus. Toma o Teu trono, Senhor Jesus. Toma o trono dos casamentos. Toma o trono, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus. Toma o lugar que é Teu, Senhor Jesus. Nós desejamos, Senhor. Nós desejamos, Senhor Jesus. Xuia la 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 le, ya la la le le le. Curia la la le le le, iria la la. Xanda la la le le le. Xuria la 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 la. Xuria la la. Nós falamos até aqui que Deus se utiliza de figura de linguagem para nos falar. E os gestos realizados em um momento de oração, eles têm muito significado. É por isso que nesse breve momento, vai ser muito breve, nós vamos fazer um gesto profético. Por que eu digo profético? Porque a ação de Deus vai agir a partir dele. Você vai me entender, eu vou pedir para o iluminador deixar apenas a cruz acesa. Pode apagar mesmo, você que está acompanhando vai entender. As luzes vão ser apagadas e apenas a cruz vai ficar acesa. Apenas a cruz. Porque isso está simbolizando a vida de muitas pessoas que nos acompanham nesta hora, estão já nas trevas. Você está se sentindo de fato sugado, possuído pelo mal. A sua vida, desculpa a palavra, essa palavra tão corriqueira que as pessoas falam, minha vida está como se fosse um inferno. Agora, a luz ela vai cair com uma forma simbólica e nós vamos cantar novamente isso. E depois a luz ela vai se acender. Mas enquanto a luz estiver apagada brevemente nesse minuto, ela vai ser um sinal concreto daquilo que Deus está fazendo interiormente em você e na sua casa. Nós que estamos aqui vamos nos pôr de joelhos por você e pela sua realidade. E se você se encontra assim,
sentindo-se na escuridão, nas trevas por causa do pecado que te envolve, das situações que você está envolvido. Agora o sol da justiça quer nascer sobre você, sobre a sua casa. Por isso nós vamos rezar brevemente em línguas. E quando nós começarmos a cantar, a luz vai voltar. E você vai se apropriando, porque neste momento uma graça é derramada. Porque o Senhor está alcançando as trevas às quais você e eu podemos estar inseridos. E isso causa um impacto espiritual na sua vida, na sua família e na sua casa. É isso que causa. Porque é em teu nome, Jesus, que agora nós rezamos por todas as trevas que tenham se estabelecido na vida das pessoas que nos acompanham neste momento. Aqueles que estão na escuridão, que estão distantes de Ti, que não estão mais girando a sua vida, onde o Senhor já não é mais o centro. E em Teu nome, Jesus, nós nos pedimos que a luz, a Tua luz de vida alcance essas casas, essas famílias, esses recintos, mas especialmente estes corações, Senhor. A Tua cruz um dia foi elevada para que a Tua luz dissipasse todas as trevas, toda morte, toda sombra de morte que ronda a vida de jovens que pensam em suicídio, em tirar a sua própria vida. Mas em Teu nome, Senhor, agora nós rogamos e pedimos por estes que se encontram no meio das trevas, até mesmo daqueles que não estão ouvindo esta oração neste momento. A Tua luz, assim como o sol nasce para o justo e o injusto, o santo e o pecador, agora nasce, Jesus, com o Teu sol, porque Tu és o sol. Irradia todas as trevas. É isso que nós te pedimos, ó Jesus. Que casas sejam visitadas, que famílias sejam ressuscitadas, que jovens sejam resgatados, que almas sejam tiradas das trevas e venham para a luz. E vai devolvendo a luz, e vai devolvendo a luz que dissipa todas as trevas. E nós cremos, Jesus, que isso não é um mero gesto, mas é uma ação da Tua graça. Por isso canta o nome dEle enquanto a luz ela vai voltando, e desde que a luz de Cristo chegue a você. Jesus, nasce, Jesus, sobre nós e dissipa as trevas. Jesus, vai ficando em pé, vai dizendo: Jesus, Isso acontece na elevação, esses 3 balões simbolizando as virtudes teologais. Interessante. Aqui ele consegue ser elevado porque existe gás hélio. E hélio, na sua tradução de hélios, vem de sol. Existe um gás dentro de você que o Espírito deu para você ser elevado. Bom, antes de nós encerrarmos a nossa manhã, a gente quer lançar aqui oficialmente para você agora o tema do Revolução Jesus 2021. Um tema que também foi inspirado, foi amadurecido
e Deus o trouxe ao nosso coração, então você confere agora com exclusividade nos dias 29, 30 e 31, correto? Isso mesmo, Letícia, falei certo? 29, 30 e 31 de janeiro acontece. Confere aí o lançamento oficial do nosso teaser do tema do Revolução Jesus 2021. Átrios, eis que estou à porta e bato. Nós vamos falar sobre vida íntima, sobre vida com Deus. Átrios em duplo sentido, como uma câmara do coração e como um espaço de encontro com Deus. Esse é o tema do acampamento Revolução Jesus. Vai ter lançamento de livro e tudo, então prepare-se. Você vai receber maiores informações, né? Vamos saber se esse acampamento vai ser presencial ou não, mas já vai gerando a sua expectativa porque ele vai acontecer de qualquer forma, tá ok? Átrios, eis que estou à porta e bato. Você está ouvindo uma batida aí, né? Pois é ele. Por isso eu tenho certeza que vai ser um encontro super diferenciado, super bacana. Já estamos começando a trabalhar nele, preparando com o maior carinho. Ele vai acontecer de todas as formas. Presencial, a gente vai aguardar para ver como é que vão ser as orientações. Mas 29 a 31 de janeiro, acampamento Revolução Jesus 2021, com essa novidade que o Espírito Santo, que é movimento, está trazendo para cada um de nós. Tá bom? Prepare o seu coração com grande vibração. À tarde, Santa Missa, às 15 horas. 15 horas, ok, 15 horas com o padre Edmilson, se fosse você eu não perdia por nada, valeu? A gente volta daqui a pouquinho, sendo elevados. Um grande abraço para você que esteve com a gente e vai também estar na missa, valeu, vamos lá!